Boa noite. Peraí, falhou. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Gente, sei que tá frio, mas nós já clamamos o fogo do Espírito Santo. Nós clamamos o poderoso fogo do Espírito Santo. Então eu vou repetir: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Para quem não me conhece, e para quem me conhece também, porque não mudou, meu nome é Douglas. Eu sou servo do grupo de oração Rainha da Paz, que acontece toda segunda-feira a partir das 19 horas da noite com o Santo Terço, lá no bairro Morada Nova, tá? Está comigo aqui hoje, em missão, o Lau, Ladislau, é conhecido como Lau. Minha mãe vem comigo hoje, a dona Regina. Eu estou feliz também com o meu colega de trabalho, o Tom, trabalha comigo lá na Câmara. Nós trabalhamos com o Gleicinho, vereador. E ele está aí também hoje, vem cá hoje para participando com a gente. Louvado seja Deus, viu? E é uma alegria, gente, é uma alegria não só estar com vocês, mas beber da graça que o Senhor tem para derramar, tem derramado e vai derramar essa noite. Porque, veja bem, muitas vezes nós achamos que Deus ele quer fazer no meio de uma multidão, e Ele vai fazer, porque essa igreja ainda vai voltar a ficar cheia, em nome de Jesus. Igual eu falei com o irmão, tem visto os grupos de oração cheios, porque é uma profecia que Deus já me deu, Deus já me mostrou que isso vai acontecer. Mas meus irmãos, o mais importante é o que vocês trouxeram nos seus corações, e Deus vai honrar essa graça, porque Deus é poderoso, Deus ele é grande demais, e Ele não se contém no seu poder quando Ele quer libertar, curar e fazer o impossível na nossa vida, amém? Irmãos, para partilharmos a palavra de Deus, eu antes de começar, eu vou fazer primeiro uma prévia da palavra. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 22. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 22. Gente, eu esqueci de falar, tá? Eu sou casado com a dona Ana Paula, tá? E nós temos uma filha que se chama Vitória Maria. Era para ela ter vindo a Vitória, mas teve um B.O. Louvado seja Deus. Você já morou aqui? Versículo 22. Você já morou aqui, pai? Eu? Sim. Não, só sua mãe, né? Amém? Primeiramente, gente, o que essa palavra vai dizer? Na hora que eu falar com a gente começar a ler, a gente vai começar do versículo 22. Mas antes do versículo 22 aconteceu o seguinte: Paulo e Silas estavam juntamente com Lucas em missão na cidade de Filipe. E na cidade de Filipe, quando eles passeavam por lá, quando eles estavam em missão, pregando a palavra de Deus, fazendo através do nome de Jesus vários milagres, aconteceu que um instante que, enquanto eles andavam para ir em oração, para ir para o lugar de oração, uma mulher começava a gritar atrás deles: estes são servos do Deus Altíssimo que proclamam o caminho da salvação. A questão é que essa mulher, quando ela gritava, Deus Altíssimo, ela não gritava inspirada pelo Espírito Santo. Aquilo que inspirava aquela mulher era um espírito maligno chamado espírito de Pitão. E a questão é a seguinte, que o povo de Filipe era um povo pagão, e era um povo que vivia sob o regime de Roma, e seguia, naquele período Roma seguia os deuses gregos. E alguns estudiosos, alguns exegetas vão falar que essa mulher, quando ela falava o Deus Altíssimo, ela não falava do Deus Altíssimo, apesar que o que o demônio falava através daquela mulher era uma verdade, porque o demônio reconhece mais a Deus do que nós, ele se prostra muito mais vezes diante de Deus às vezes do que nós, e ele conhece muito mais a Deus do que nós. Você acredita nisso? Você acredita? Mas o que acontece? Mas fala que ela estava com um sentido de zombaria, que ela não falava do Deus Altíssimo
Altíssimo, mas o Deus Altíssimo do povo de Filipe era Zeus. E acabava que aquilo ali confundia a cabeça das pessoas. E Paulo ele foi tendo paciência, e ele se cansou. E ele vira para aquela mulher e fala assim: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E o espírito maligno deixou aquela mulher na hora. Porém, aconteceu um fato: aquela mulher era escrava, né? E os senhores daquela mulher ganhavam muito dinheiro por causa das suas visões, porque ela tinha visões, adivinhações. E quando os homens viram que o espírito maligno saiu, eles viram também que o lucro que eles tinham, o dinheiro, saiu. E o que aconteceu? Versículo 22, pega comigo aí. O povo insurgiu-se contra ele, os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com vara. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-no na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-o na prisão inferior. Tem algumas traduções, como a Jerusalém, que vai falar que meteu-o no calabouço, ou meteu-o no fundo da prisão, e prendeu-lhe aos pés ao cepo. Pela meia-noite, que hora que era? Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam hinos a Deus. Na Bíblia de Jerusalém fala que eles cantavam hinos de louvor, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até as fundações do cárcere. Abriram logo todas as portas e soltaram as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas dos cárceres, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz e entrou, lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois o conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para salvar-me? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, e ele e todos os que estavam na sua casa, que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora de noite, ele cuidou deles, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhe à mesa, alegrou-se com toda a sua casa e por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizer: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Palavras do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Essa aí foi para mim, agora é para a palavra de Deus. Ô, glória! Vou brincar não, gente. Eu sempre falei isso e vou falar. A palavra de Deus é Jesus Cristo vivo, é o verbo encarnado, né, no meio de nós. Se Jesus, ele é o verbo encarnado no meio de nós, e a palavra de Deus é o verbo de Deus, então nós temos que aplaudir a palavra, porque ela é Jesus, e aplaudir com força, amém? Amados, Paulo, imagina só a situação. Paulo, ele foi arrancado suas vestes, ficou pelado, apanhou até o Chico voltar com a lenha, ficou todo arrebentado, foi preso. Isso tudo sabe por quê? Só porque ele fazia a vontade porque ele fazia a vontade de Deus, porque ele queria viver a graça de Deus na sua vida, e ele não queria aquilo só para ele queria aquilo para todos, para toda a humanidade. E ele foi levar essa santa palavra de Deus e fazia essa vontade. E por que eu já estou falando já logo nisso? Porque nós, muitas vezes nós nos perguntamos o seguinte:
Por que que eu vou na igreja e sofro tanto? Por que que eu vou na missa, eu sofro tanto? Eu vou no grupo de oração toda terça-feira e eu continuo sofrendo. Eu rezo um terço, eu bato o joelho no chão, tem momento de oração e eu continuo sofrendo, Senhor. Eu só quero fazer a sua vontade, eu só quero fazer as coisas para o Senhor e eu ainda sofro tanto. Tem gente que ainda fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é verdade? E a gente fica se perguntando, mas amados, eu quero dizer uma coisa, eu acredito que talvez você saiba, mas se não sabe, eu quero te contar. Estando com Deus ou não estando com Deus, nós vamos ter provações. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter problemas, nós vamos ter batalhas. Eu quero dizer para você, todo santo dia, sempre nós vamos ter motivos para louvar a Deus, mas sempre vamos ter motivos para nos ficar tristes, para nos flagelarmos, para nos ter problemas, dificuldades. Sempre vai ter. Sendo de Deus ou não sendo de Deus, estando na casa de Deus ou não, porque a palavra de Deus nos ensina, lá em Jó, no capítulo 7, no versículo 1, a vida do homem sobre a terra é uma luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta, não é brinquedo não. Quando nós pegamos a palavra de Deus, São Paulo em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16, ele fala, os dias são maus. Não é brincadeira morar nesse mundo não. Talvez eu podia, isso aqui dá até outra pregação, porque nós não nascemos para viver nesse mundo, nós não vamos acostumar. Aqui é um flagelo, aqui é um vale de lágrimas mesmo. É um lugar que nós vamos rir e chorar. Mas amados, tem uma coisa muito interessante. O problema é que muitos de nós não estamos fazendo como Paulo. Às vezes até viemos na igreja, mas será que estamos fazendo a vontade de Deus só de vir na igreja? Muitos de nós já vamos ter problemas, mas muitos de nós procuramos os problemas às vezes com as próprias mãos. A vida já vai nos dar aflições, nós já vamos ter dificuldades, já vamos ter tribulações, mas nós somos tão inteligentes que nós caçamos com as próprias mãos. Eu vou falar um simples e perigoso fato. Os simples fatos de pecar. Meu irmão, analisa comigo. Ô irmão, analisa, pensa. Se lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte, imagina o que mais o pecado não faz. Se o pecado tem poder de matar, meu irmão, o pecado, ele tem o que tem pior do que morrer? Tem alguma coisa pior do que alguém te matar, irmão? Tem? O que é melhor? Alguém vir arrancar seu dedo ou te matar? O que você prefere? Perder um dedo ou morrer? Perder o dedo, né? Você imagina isso, meu irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Se nós, muitas vezes, não importamos que nós vamos ter uma morte terrível, que é a morte da alma, e não só a morte da alma, porque o pecado ele vai matando o corpo aos poucos. O pecado ele traz várias consequências, meus irmãos, que pode nos destruir. Nós não podemos brincar com a vida que nós temos e nem com as coisas de Deus, com a vida que nós levamos referente a Deus, porque nós não podemos zombar do Senhor. Gálatas 6, 7, o que fala? De Deus não se zomba, aquilo que plantar, isso mesmo colher. Se nós plantarmos coisa boa, não vai colher coisa boa. Se plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Muitas vezes os nossos sofrimentos, a maioria das vezes, é fruto das nossas escolhas erradas. Só que tem uma diferença. Eu falei que nós sempre vamos sofrer com Deus ou sem Deus, amém? Só que quando nós sofremos do lado de Deus, tem benefícios. Tem benefícios. Mas como assim, Douglas? Benefícios? Sofrer? Que isso? O mundo, meu irmão, e até muitos por aí têm pregado uma vida de prosperidade, somente vitória. E realmente Deus tem isso para você. A vitória está à porta da sua vida se você não alcançou ela. Porque eu sou vitorioso em nome de Jesus, para a glória dele. Eu me considero vitorioso, mas ser vitorioso, ser forte, não quer dizer não passar por problemas, não quer dizer você não passar por dificuldades.
E eu quero te contar quais são esses benefícios, alguns desses benefícios de sofrer do lado de Jesus. Primeiro, quando nós sofremos do lado de Deus, a vitória é certa, amém? Vira o seu irmão e fala para ele assim: quando sofremos ao lado de Deus, a vitória é certa. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, ele vai falar uma coisa muito bonita, assim, muito triste, mas muito profunda. Ele vai falar assim: é como está escrito, somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Amado, sabe o que é virtude? É poder. Nós somos mais que vencedores pela virtude, pelo poder daquele que nos amou. Quem é que nos amou? Quem que é esse que nos ama? Quem é aquele que é o primeiro que nos amou antes de todas as coisas? Deus, amém? Então nós já somos mais que vencedores. Quando nós sofremos ao lado do Senhor, nós somos tratados como gado, nós estamos entregues à morte o dia inteiro, mas somos mais que vencedores. Deus sempre, o outro ponto, segundo ponto, Deus sempre tira o mal do bem, a ponto de São Paulo, na mesma carta aos Romanos, no mesmo capítulo 8, no versículo 28, falar o seguinte: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, amém? Olha que ensinamento, a palavra de Deus que fala. E o terceiro ponto, nos faz mais fortes. Quando nós passamos por provações, essas provações têm o poder de nos fazer mais fortes. Não é como, Douglas? Eu tenho que recorrer à palavra de Deus de novo, porque eu sou pregador da palavra, amém? E a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, fala assim: caríssimos, é de suma alegria quando passais por diversas provações. Espera aqui, não é pouca não, é muitas provações, levando em conta que a prova da vossa fé produz a paciência, a fim de serdes, mas é necessário que ela gere o seu fruto, a fim de serdes íntegros, perfeitos e sem fraqueza alguma. Você está entendendo isso? Meus irmãos, quando nós passamos por provações, se nós tivermos paciência na provação, se nós continuarmos do lado do Senhor, ela vai nos fazer ser íntegros, perfeitos e sem fraqueza alguma. Nós vamos ser fortes. Eu acho bonito como que os santos entenderam isso. São Maximiliano Kolbe, ele falava ainda, pra você ter ideia, minhas cruzes diárias são os meus bombons. Os santos, eles gostavam, entre aspas, quando eles sofriam, porque eles tinham a graça de entregar aquilo nas mãos do Senhor para a salvação dos pecadores, unir as dores deles com as dores do Cristo crucificado. Aí eu te pergunto, mas é simplesmente sofrer? É para isso mesmo que nós vem aqui? Não é simplesmente sofrer não, meu irmão. Não adianta sofrer e não ter uma atitude positiva diante do sofrimento. Não adianta. Não adianta, porque senão nós vamos sofrer às vezes por sofrer. Nós temos que sofrer e continuar buscando a Deus, continuar louvando a Deus, continuar sendo fiel a Deus. Não adianta eu sofrer, eu venho na igreja, sofro e fico murmurando. A palavra de Deus fala que a murmuração atrai a ira de Deus. Lá em 1 Coríntios 10:10 vai falar que a murmuração tem o poder de nos entregar nas mãos do espírito destruidor. Está escrito de outra forma, eu só quis simplificar para vocês. Mas tem o poder de nos entregar nas mãos, de nós perecermos nas mãos do espírito destruidor. Então nós precisamos, meus irmãos, ter uma atitude positiva. E quem nos ensina isso essa noite? Paulo e Silas. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa. O que você faria se você estivesse com as costas todas machucadas, de ter levado varada até o Chico voltar com a lenha, preso lá no calabouço, no frio? Pensa nesse frio que eu não estou sentindo, mas amém. No frio, e ainda por cima, encostado com as costas nessa parede fria, porque eles estavam sentados,
Os pés dele estavam entre dois troncos, um mais pesado que o outro, e sentado. Pensa isso, a dor que eles não estavam sentindo. Meus irmãos, Paulo e Silas podiam ter ficado chorando a noite inteira e reclamando de dor. E vou falar, ia ser justo, porque eles estavam sentindo muita dor. Vocês fazem ideia a dor que eles estavam sentindo, gente? As costas toda machucada, porque você acha que eles bateram nesse devagarinho? Você já viu o que acontece com muitas amizades por causa de dinheiro? Esse povo nem conhecia Paulo e Silas. Eles estavam tomando dinheiro da mão deles sem querer, né? Porque o lucro deles tinha acabado. Eu imagino os vergão que saía sangue, as feridas nas costas de Paulo e Silas. E eles podiam estar chorando, porque eu quero dizer uma coisa para vocês: dormir que eles não iam. Você ia dar para dormir com as costas tudo machucadas, encostadas na pedra fria? Não ia, dormir que eles não iam. Então eles estavam acordados, eles iam ficar acordados a noite inteira. Mas meu irmão, veja só essa atitude positiva deles. A atitude dele foi tão positiva que foi bem diferente do que a realidade que eles podiam fazer. Em vez de chorar a noite inteira, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram glorificar a Deus. Paulo, gente, entendia demais disso. É bonito que quando ele escreve a carta aos Filipenses, né, que é para Filipe, para a cidade onde ele foi preso, no capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: ele estava preso, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, preso de novo, e ele escreve assim no capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos no Senhor, irmãos, alegrai-vos. Isso nisso. Gente, eu vejo que vem um déjà vu na cabeça de Paulo, né? Ele deve ter lembrado na hora assim, e falou assim: não, eu tive preso lá, eu estou preso aqui. Eu tenho que falar isso para os irmãos, porque eu estou feliz, eu estou alegre de fazer a vontade de Deus, e mesmo preso, mesmo encarcerado. Aí, meus irmãos, a atitude deles foram diferente. Eles começaram a louvar, a glorificar a Deus, cantar hinos de louvor. E imagina só os presos escutando aquilo, eles devem ter pensado assim: esse cara está doido. Eles estão doidos, mas não é. O que aconteceu com Paulo e Silas? Será que eles estavam doidos mesmo? Será que deu mesmo? Eles apanhou tanto que eles perderam o juízo? Não é isso não, meus irmãos. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, porque Paulo e Silas sabiam a verdade. Eles sabiam de uma coisa muito importante, que é bem verdade, que a vida do homem sobre a terra é uma luta, que é bem verdade que os dias são maus, mas ele sabia também o que está escrito em Isaías no capítulo 40, versículo 31: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias. Ele sabia o que Jesus ensinou no Evangelho de São Lucas também. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33: no mundo havereis de ter aflição, mas coragem, presta atenção, quando ele falou eu, Jesus falou ele, Deus, eu venci o mundo. E aí eu te pergunto, irmão, Deus ele é muito poderoso, extremamente poderoso, mas Deus ele é grande demais. Esses dias eu estava no meu quarto de oração, na hora, né, tirei aquele momento de oração. E, gente, na hora que eu vi ele lá, eu não estava dando conta de rezar não. Eu não queria rezar. Mas na hora que eu comecei a lembrar o tanto que Deus é grande, eu achei que eu ia ser arrebatado, era ali mesmo. Eu falei: é hoje que eu vou embora, sem morrer. Porque foi a glória de Deus tomou o meu quarto. Aquele instante de oração, a glória de Deus invadiu o meu quarto, porque eu comecei a contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus. E aí eu fui lembrando de uma coisa que Paulo nunca esqueceu. A palavra de Deus é nos ensinando tanto que Deus é poderoso. E quando eu pego Isaías 43:13, sabe o que fala lá? Isaías 43:13 vai falar: eu sou o Senhor sem rival. Isaías 45:5, desculpa gente, fala: eu sou o Senhor Deus sem rival. Quer dizer que Deus não tem inimigo. Não tem inimigo que pode contra Deus. Isaías 43:13 que eu estava falando,
vai falar: agindo eu, quem impedirá? Quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, ninguém pode impedir Ele. Deus, ele tem um poder tão grande, os olhos dele, gente, ele vê tudo, toda hora. Quem tem um poder como esse de estar em todo lugar, de ver todas as coisas, a onipotência, a onipresença, a onisciência divina? E quando nós pegamos Provérbios 15, nós pegamos a palavra de Deus lá em Provérbios 15, sabe o que vai falar? Os olhos de Deus estão por toda parte. E aí o anjo Gabriel, quando ele está diante da Virgem Maria, ele fala uma coisa também muito importante. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, o que vai falar? Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Diante disso que eu falei, do que você já sabe, você acredita no poder de Deus, sim ou não? Eu vou perguntar, e eu quero que levanta a mão. Quem aqui acredita no poder de Deus? Levanta a mão e diga eu. Então eu quero te fazer a mesma pergunta. A mesma pergunta que Paulo fez para a comunidade de Romanos. Ele fez uma pergunta lá, em Romanos 8:31, ele faz uma pergunta. E eu quero te perguntar: Deus é poderoso, né, gente? Deus não é forte, Deus não é o maior, não existe poder igual ao de Deus. Então eu te pergunto: se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Quem, igreja? Ninguém pode contra nós, porque Deus é poderoso. O meu Pai que me ama, o meu Pai que me acolhe, o meu Pai que deu o seu único filho para salvar-me de todos os meus pecados, ninguém pode contra Ele. Ele é meu Pai, eu sou filho do Deus poderoso, do Deus altíssimo, do Deus grandioso, amado. Você está entendendo isso? Nós somos filhos desse Deus poderosíssimo. Como é que nós não temos fé, que nós não confiamos nesse Deus? Nós temos que confiar, meus irmãos. O que é confiar? Santo Tomás de Aquino, ele vai falar que a confiança é uma esperança sólida em firme convicção. O que é uma firme convicção? Não é uma convicção qualquer, não é uma convicção que amanhã eu vou acordar, é uma convicção que tem um nome. Não é uma palavra, essa convicção chama Jesus. A sua convicção tem que ser Jesus. A convicção que você vai vencer essa batalha, que você vai superar esse sofrimento, que você vai viver na graça do Senhor. E por isso nós vamos vivendo na graça e não vamos ficando abatidos. Nós temos que ter coragem se nós temos confiança no Senhor. E o que é ter coragem? Ter coragem, meus irmãos, Santa Benedita Maria da Cruz vai ensinar que ter coragem é ir com medo. Você pode até ter medo, você pode ter medo de arriscar, você pode ter até medo dessa enfermidade que você está passando, você pode até ter medo desse problema que você está enfrentando. Mas, meus irmãos, mesmo se você vai, mesmo se você segue, mesmo se você bate o joelho no chão, mesmo se você ora, você jejua, você glorifica a Deus, sabe por quê? Porque mesmo com medo, você tem a certeza que Deus vai operar a graça na sua vida, amém? E nós temos que ter fé, e Santo Agostinho vai ensinar: a fé é a certeza daquilo que não se vê, e a recompensa da fé é ver aquilo que nós acreditamos. Pode parecer impossível, meus irmãos, a graça que você precisa na sua vida pode até parecer um impossível. Você não está vendo aonde que você vai tirar aquele dinheiro, você não está vendo da onde aquela cura vai vir, você não está vendo da onde que vai vir aquela bênção, você não está vendo da onde vai vir a solução dos seus problemas. Minha mãe está procurando uma casa para alugar, ela não sabe como é que ela vai fazer, que ela tem poucos dias para sair de lá. Mas minha mãe, por exemplo, eu acredito que ela tem fé. E sabe o que vai acontecer pela fé dela? Ela vai ver aquilo que ela acredita. Sabe por quê? Porque o Deus que ela serve, o Deus que nós servimos, é um Deus todo-poderoso, e Ele é o nosso Pai, e Ele não nos desampara, amém? Nós temos que acreditar nisso, meus irmãos. E o que acontece quando nós temos uma atitude positiva, como a de Paulo e Silas?
mantendo a fé, confiando em Deus e buscando o louvor, Deus ele honra. Eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo em 2018, no carnaval de 2018 em Santa Bárbara do Oeste. Eu fui pregar lá e quando chegou lá era um polo esportivo, né? Esse teatrozinho, certo? E gente, quando eu estava quase na hora da minha pregação, começou a cair aquela chuva torrencial de verão braba, mas ela não parava não. Eu falei, Senhor, isso me chamou lá de Itaúna para pregar cá em Santa Bárbara do Oeste, para o povo não ouvir minha pregação. Deus falou assim comigo assim, manda a chuva parar que a chuva vai parar. Aí eu falei com ela assim, Deus, eu fui ajoelhei e falei assim, eu pedi pela intercessão da Virgem Maria, eu falei assim, Virgem Imaculada, eu quero te pedir uma coisa, eu gosto mais da chuva para eu pedir para a chuva parar. Eu quero te pedir a graça que a chuva não caia mais em cima do telhado do polo esportivo, mas que ela continue caindo lá fora. Gente, e nisso, eu estava de joelho diante, né, do pessoal orando para mim, igual vocês rezou aqui. Na hora que eu peguei o microfone, que eu fiz assim, silêncio. Mas na hora que você olhava nas duas portas do polo esportivo, a chuva caía lá dentro. Olha vocês aqui pensam, milagre. A chuva parou de cair em cima do telhado, mas ela caía do lado de fora. Ela caía, e para provar, das duas portas, de um lado e do outro do polo esportivo, a chuva caía lá dentro. E continuou chovendo durante a pregação inteira. Eu mostrei para o povo já glorificou a Deus antes da pregação. A graça já começou a ser derramada, porque o povo foi vendo a manifestação da graça de Deus. Isso é fé, gente. É o poder da fé. Deus ele tem poder de fazer milagres, né, extraordinários. Ao ponto de, quando aconteceu com Paulo e Silas, não foi uma coisa simples. Eles começaram a louvar a Deus, e não foi só as cadeias deles que se quebraram. Todos os presos foram liberados. Só que, olha para vocês verem que bonito. O milagre aconteceu, a graça aconteceu, eles foram libertos das cadeias, amém? Mas aconteceu uma outra coisa importante, que essa palavra ensina bem. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua família, amém? O que aconteceu lá dentro do cárcere foi algo parecido, sabe por quê? Aqueles presos ficaram tão tocados pelo poder de Deus. O testemunho de Paulo e Silas, ao viver aquilo no louvor, foi tão grande, que aqueles presos nem fugiram da cadeia. Aqueles presos, eles foram tão tocados por Deus, que eles queriam ficar ali. Gente, a graça na vida de Paulo e Silas, na atitude deles, de louvar a Deus no sofrimento, de viver com Deus no sofrimento, foi tão grande, tão bonita, que aquele povo ele queria ficar naquele estado que eles estavam, e eles não estavam importando, porque houve uma conversão mútua naquele lugar. Depois o carcereiro ele foi também convertido, com toda a sua família, e foram batizados. E Paulo também não foi embora, ele voltou para a cadeia a ponto de um outro dia eles irem lá e dispensarem ele. Mas como é que eu faço isso, Douglas? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou conseguir superar todos esses sofrimentos na alegria de Deus? É só louvar a Deus? Não é só louvar a Deus, meus irmãos. A maior força que nós temos na nossa vida para viver em Deus, e é essencial, é uma coisa que se chama vida de oração. A oração. São João Crisóstomo ele vai falar, né, que não há nada mais poderoso do que um homem que reza. Porque o homem que reza, sabe o que acontece? Ele participa do poder de Deus. Um homem que ora, um homem que reza, um homem que pede a Deus, quando nós fazemos isso, nós temos o poder de Deus na nossa mão, sabe por quê? Porque através da nossa fé e com a nossa oração, nós movemos o coração, movemos a mão de Deus, e tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus nos será dado, porque Deus ele quer cuidar de nós. A vida de oração, meus irmãos, a oração que tem o poder de nos sustentar na fé, de nos fazer ficar firme mesmo na hora da provação. Mas meu irmão, não é só na hora da provação que nós temos que ter essa vida de oração. Mesmo quando nós não estamos na provação, mesmo quando estamos felizes, quando está tudo bem, esse é o momento que nós temos que continuar batendo o joelho no chão. E quando eu falo disso, eu não falo só de vir orar, só de vir rezar, só de vir na igreja. Eu estou falando de uma vida interior, de uma vida de intimidade com Deus. Sabe esse negócio que aconteceu comigo lá em casa?
É isso, você entrar para dentro do seu quarto no escondido, e ali você e Deus, você falar para Ele tudo. Se você estiver com raiva, você fala: Senhor, eu estou com raiva, eu estou com raiva do Senhor. Mas fala o que você tem que falar, seja sincero com Deus. Porque, meus irmãos, dentro de um quarto fechado tem um céu aberto. Quando nós entramos na presença de Deus, tem um céu aberto para você, e Deus, Ele te escuta, Ele te acolhe. Ali você entra e coloca a sua inteligência e a sua intenção. Você tem que entrou ali para dentro, porque Deus, o Espírito Santo, nós somos templo de Deus, o Espírito de Deus está em nós, amém? Você pensa, Deus está aqui, e ora para o Senhor, clama o Senhor, e o Senhor, Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar. Deixa eu ver aqui, porque já... Irmãos, diante disso que eu quero falar, porque eu estou falando para vocês, você tem algum impossível na sua vida? Quem é que tem algum impossível na sua vida? Quem é que tem problemas? Levanta a mão. Quem é que continua levantando a mão? Quem é que passa por dificuldades, passa por barreira, que precisa de um milagre na sua vida? Se você acha, meus irmãos, que a sua situação é impossível, você crê em Deus? Então eu vou dizer para você aquilo que Jesus falou lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Amém? Então feche seus olhos, fica de pé um pouquinho. Vamos cesar.